E aí, pessoal do sexto ano, mais uma vez aí nós estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alde Mahler e nós vamos falar aí, retomando a aula anterior, em primeiro lugar, nós vamos fazer aquela correção do desafio que eu tinha feito para vocês. Se alguém não fez, volte lá na aula anterior e faça o exercício e depois volta aqui para ver se você acertou. O importante é que você verifique qual está sendo o teu desempenho. Quanto mais você acerta, quer dizer, eu estou aprendendo. Então, nesse caso, sempre praticar é muito bom. Então, vamos lá. A atividade, então, de casa era esta daqui. A divisão silábica só não está correta em... Nós vamos fazer essas palavras aqui no quadro. A primeira ele diz assim, ó, corrupção. Então, quando nós vamos fazer lá a separação da palavra corrupção, veja, corrupção. Você viu que tem o quê? Você tem um dígrafo. Esse dígrafo aqui, quando você tem o RR, SS, SC, XC, eles são dígrafos que são separáveis, né? Então, eles não podem ficar na mesma sílaba, né? Então, nesse caso aqui, você vai fazer a separação. E se você aplicar aquele macetinho que a professora falou da consoante procura vogal, ele dá certo também. Ó, consoante procurou vogal. Seria a hora de se separar, mas o R que ali está, ele vai achar uma vogal depois dele? Não, ele acha um outro R. Por isso que ele vai voltar para a vogal anterior. O R e o U, agora sim, né? A consoante procurou vogal, ela achou. Ela iria separar, mas o P, depois dele tem uma vogal? Não tem, tem o cedilha. Cedilha é consoante. Então, ele não pode ficar na outra sílaba. Agora, o cedilha e esse ão aí, daí nesse caso, eles vão ficar na mesma sílaba. Nós temos aqui um ditongo, né? Esse ditongo, ele é crescente e ele é nasal, tá? Então, nesse caso aqui, a separação que eles fizeram aqui está correta? Está, ele quer aquilo que não está correto. Então, vamos ver. Sublinhar. Pessoal, esta palavrinha aqui, ela, na verdade, ela é uma pegadinha. Então, ó, esse sublinhar... Nós falamos sublinhar, mas na verdade, sublinhar, né? Na verdade, você tem ali um elemento que você deveria falar dessa maneira. Sublinhe, sublinhe, é separado. Você não pode fazer isso daqui sendo o quê? Um encontro consonantal perfeito, tá? Então, aqui é uma pegadinha de prova. Então, nesse caso, você vai fazer exatamente essa separação aqui que a professora fez ali no quadro. Aqui, no concurso aqui, eles fizeram, então, isso aqui está errada. Ele cria a questão que está errada, provavelmente é a letra B. Vamos ver, subscrição. Está feita a separação correta? A professora vai fazer aqui, ó. Subscrição. Fazendo lá a nossa regrinha, a consoante procurou vogal, ela não achou, voltou, procurou vogal, não achou, voltou. CRI, por que o CRI aqui ficou junto? Porque aqui é o encontro consonantal perfeito, tá? Então, nesse caso ali, ele fez correto. Série, olha, lembra lá do encontro vocálico? Série quer dizer que esta palavra aqui, ela tem um ditongo, ele tem que ficar junto, não pode ser separado. E averigueis, você tem um tritongo lá, então ele também não pode ser separado, vai ficar exatamente desta maneira, averigueis. Aqui eu tenho uma vogal, semivogal, semivogal, isso é tritongo. Então, no caso, a única que não está correta é a sublinhar, tá? Uma palavra aí que muitas vezes causa confusão. A número 2 dizia assim, assinale as alternativas em que as palavras averiguou, a professora vai colocar aqui o averiguou. Olha, a palavra averiguou, ela é desta maneira. Averiguou. Eu tenho um tritongo, esse tritongo tem que ficar junto, é daquela maneira que você separa. Daí você olha aqui. Aqui está certo, averiguou. Aqui já está errado, então já não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. A letra D pode ser e a letra E pode ser. Então, a B e a C a gente já elimina das nossas alternativas. Agora, vamos ver a segunda letra, a segunda palavra. Desiguais. A palavra desiguais, eu vou colocar aqui embaixo, olha. Desiguais. A palavra desiguais é um tritongo. Você tem que fazer essa separação ali, aí você verifica. Letra A, já separou, já não pode ser a letra A.
A letra D, averiguou certo, desiguais certo. Vamos ver se feldespato está certo então. Feldespato a professora já tinha feito em uma outra aula com vocês. É um mineral, né? Então vamos lá, ó. Feldespato. Essa sílaba aqui, ela fica toda junto. O importa pra gente é o feldes ali, o pato, você já sabe que é separado. Então, nesse caso ali, você tem a letra D, tá, separou feldespato, pronto, acertou. Por que não pode ser a letra E? Porque eles separaram o feldespato errado. Então, nesse caso aqui, a nossa letra certa é a letra D. Viu que se você sabe a regra, você acerta a questão. Bom, o que nós vamos... Professora, você falou tanto em separação, né? O que isso, além de me ajudar na questão do texto, quando eu vou fazer a translineação, chegou no final da linha, eu não posso fazer separação errada, porque a professora de produção de texto, ela vai corrigir e ela vai dizer que você tem que acertar ali essa questão. Então, nesse caso aí, você tem você estuda esse conteúdo para você também saber a questão de acentuação. Você viu que a professora já falou ali, quando ele tem a penúltima sílaba tônica, ele é acentuado, não é acentuado. Então tudo isso nós aprendemos para também acentuar de forma correta. Quando você acentua de forma correta, quer dizer, eu sei a regra, embora algumas palavras tenham algumas dificuldades, mas pelo menos você vai acertar a maioria, é isso que nós queremos, né? Então, nesse caso, nós vamos estudar então a questão da tonicidade. O que tem a ver a tonicidade? Tonicidade tem a ver com a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica, professora? É a sílaba mais forte, aquela que você pronuncia mais forte. E aí tem uma coisa que nós queremos... antes de entrar, né, no conceito, a professora colocou, lembra lá da brincadeira de forca? Imagine, né, a professora falou do parapsicologia, que você pode pegar aí alguns colegas. Imagine essa palavra, então, na tua brincadeira de forca. Pneumo-ultra microscópico-silico-vulcanoconiose. É muito grande essa palavra, ela tem muitas sílabas. Imagine, você coloca isso lá, e essa é a maior palavra da língua portuguesa. Então, ela é uma palavra que várias palavras foram se juntando para dizer o quê? Para dizer que isso aqui é uma doença que é causada pela fumaça, pela fuligem do vulcão, tá? Por isso que ela tem, e ela ataca o pulmão, por isso que ela tem este nome aqui. Então, nesse caso, você vê que a palavra toda, ela é desse tamanho e não tem um acento. Está certo isso? Está certo isso, porque tem a ver com a nossa regra de acentuação. Então, nesse caso, o que seria a sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada de maneira mais forte, e a sílaba tônica, às vezes, ela é acentuada e às vezes não. Quando tem acento, é fácil, né? Você pega, vai falar uma palavra, tem um acento, você já sabe que é ali que você deve empenhar mais a tua voz, né? Então nesse caso o acento torna-se mais fácil na questão da pronúncia. E quando não tem? E aí muita gente faz esse erro. Quer ver um erro que muita gente faz? Inclusive, se você quiser verificar, principalmente agora que nós estamos aí no período aí das notícias sobre Covid-19, aí você vai lá, muita gente falando assim, bateu o recorde. Muita gente falando dessa maneira, vários jornalistas, toda vez que a professora ouve no jornal alguém falando recorde, eu já fico na minha cabeça, está errado. Não pode falar recorde, tá? Porque o recorde não tem acento. Se fosse recorde, deveria ter, por causa exatamente do que nós vamos estudar agora, que é a questão da acentuação. Professora, se não é recorde, como que eu falo? Recorde, tá? Então, bateu o recorde. E é estranho, professor, é estranho porque muita gente fala errado e aí chega aos nossos ouvidos da forma errada e nós vamos reproduzindo isso também erradamente, inadequadamente. Então, por isso que nós temos que saber regra para falar correto, para depois alguém chegar para você e falar assim, olha, onde que você viu isso? Está na gramática, está nas normas da gramática da linguística brasileira. Então, nós temos que saber. Então, vamos lá. Então, professora, aqui eu coloquei esse bonequinho aqui para você perceber que a palavra ela tem muito a ver com aquilo que você
emite, o som que você faz. Então, quando eu estou falando assim, eu chamo a palavra, isso daqui tem tudo a ver mesmo, né? Então, a tia Maroca, ela vai ensinar a gente de que, para você saber qual é a sílaba tônica, você chama a palavra. O que é chamar a palavra? Quando, por exemplo, na palavra macaco, a palavra macaco, ela tem 3 sílabas, e aí, se você está aprendendo a língua portuguesa e você não sabe, então você vai fazer como se fosse um acento invisível ali. Vamos colocar na primeira sílaba o acento. Se eu colocasse um acento aí na palavra macaco, na primeira sílaba, que é o ma, eu ia ter que falar assim, macaco, não é isso? É mais forte. Qual que é mais forte? Macaco, né? Então, nesse caso, não existe, né, essa palavra. Agora, eu vou colocar na segunda para ver qual que é a sílaba tônica. Eu vou falar macaco. Olha, isso é chamar a palavra macaco. Não é isso que você faz? Quando você está chamando alguém, João, você chama e você dá mais ênfase naquela sílaba tônica, tá? A professora Alde, né? Então, o au é pronunciado com mais força. Maria, tá? Então, nesse caso aí, chamar, ele ajuda aí a saber qual é a sílaba tônica. Então, a professora quer falar com vocês então sobre essa questão. Olha, a palavra infantil. A palavra infantil, ela tem aí como tônica aí uma das sílabas. Qual seria? Vamos chamar ela? Infantil. Opa, é o tio ali que vai aparecer como sendo essa sílaba mais forte. Você não fala infantil e você nem fala infantil, né? Então, nesse caso, tio é a sílaba forte. Vamos ver a próxima palavra? A próxima palavra, ela é o caderno. Vamos chamar essa palavra? Então, você chama e você faz caderno. Olha, é o der aí que tem essa questão da sílaba e a pronúncia fica mais forte. A próxima palavra, a palavra louca. Como que eu faço esse chamamento? Louca, né? Então, o louca aí, ele é essa sílaba que tem mais força. Então, nesse caso, as sílabas tônicas destas 3 palavras que a professora falou tanto o tio, o der e o low, tá? São sílabas que você empenha um pouquinho mais a tua força para poder pronunciar. Vamos ver português? Já tem o acento, né? Fica mais fácil. Quando tem o acento, você já sabe que é ali que está a pronúncia mais forte. Então, eu falo português, né? Olha, o guês, ele é aquele que deu aí a maior força mesmo. Bom, vamos praticar então com essas palavras? Nós temos aí, eu vou apagar aqui o quadro, nós temos aí a palavra, que a primeira é letras. Como que fica então essa sílaba, a sílaba mais forte? A professora vai colocar só a sílaba forte. A sílaba forte de letras, chamando lá, é letras, né? Então, lê. Carroça, a sílaba mais forte, né? Eu só vou colocar a sílaba aqui, a pronúncia mais forte é o ró, né? Eu já falo carroça. Túnel, já tem acento, então é o tu. Aspiração, aspiração, você colocar a sílaba, né? Fica mais fácil. Aspiração, a sílaba forte é o são. Pessoal, não quer dizer que é porque tem o tio que a sílaba ela é forte só por causa disso, tá? O tio não é acento na língua portuguesa, tá? Ele só é um sinal de que você tem que falar aquele A, ao invés de A, você vai falar an, né? Que vai sair o som além da boca, além do ar que sai pela boca, também passa pelo nariz. Então ele fica nasal, é só por isso. A palavra maçã, mesma coisa, eu não falo massa, né? Esse tio aqui tá falando pra mim que essa palavra, ela tem que ser pronunciada com A nasal. Mas também quando eu vou falar maçã, olha, é mais forte o san, né? Então, nesse caso, você tem essa sílaba tônica aqui. Concurso, olha, é essa sílaba cur, né? Criança, né? Então, é o an. Órgão, lembra que a professora falou? A palavra órgão, ela tem o tio. Se ela tem o tio, muita gente ia colocar assim, ela tem 2 acentos. Não, ela tem um acento só, porque aquele tio que ali está não é acento. Na língua portuguesa só tem 3 acentos. A palavra Brasil, né? Zil é o mais forte. Justiça é mais forte. Corona, sai pra lá, né? Corona, né? Oro. Vírus já tem acento, né? O pirâmide tem acento, é urã. E
professora, né? Então aqui eu sou. E o café, já tem acento, é o fé. Então é isso que você vai fazer. Você fazendo aí essa questão da pronúncia, né, essa separação correta, você vai perceber então que todas as palavras, ela tem apenas uma sílaba tônica. Ela não pode ter mais de uma sílaba tônica, tá? Vamos praticar aqui. A professora colocou então essa questão da tirinha. Então, a tirinha da Turma da Mônica, né? Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4, né? O Cebolinha falando com a dificuldade, né, que ele tem. 253, 254. E aí diz assim, existem palavras com uma sílaba? Você olha ali, né? Você vai contar o pra aqui que eles colocaram de forma simplificada. Não pode escrever pra num texto. Só na nossa fala nós falamos, mas no texto não existe esse pra. E depois você vê o 1, o 2, o 3, o me, o a, todos eles têm uma sílaba só. O 3 aqui de novo, o e. Então, tem várias palavras que têm uma sílaba. O segundo ele fala assim, existem palavras com sílaba tônica na última sílaba? Então, ó, estou, né, é uma palavra tônica, então existe. Existem palavras com sílaba tônica na penúltima sílaba? Então, ajuda, né, ó, ju é a penúltima. Existem palavras com a sílaba tônica na antepenúltima sílaba? Aí você vai olhar aqui e você não vai achar nenhuma palavra que tenha a antepenúltima sílaba tônica. Então, eu só tenho uma sílaba, eu só tenho a tônica na última e na penúltima, a número 4 ali, não existe, nessa tirinha não existe palavra. E aqui eu vou deixar então essa tirinha como atividade de casa para vocês. A mesma coisa que a professora fez na anterior. Você vai então olhar para a tirinha e você vai procurar. Existem palavras com uma sílaba só? Se existir, fala pelo menos uma. Não precisa ser todas, né? Existem palavras com sílaba tônica? E é isso, você vai procurar, vai responder. Na próxima aula a professora comenta com vocês. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Na próxima aula nós faremos a correção dos exercícios. E eu espero que você tenha entendido o que é essa questão da tonicidade das palavras. Até a próxima aula. Tchau!